Alô. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, porque Ele tem cuidado de nós. Com a tua mão direita ao céu, diga comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Eu te louvarei, Senhor meu Deus, para todo sempre. Eu te louvarei, reina Senhor Jesus, para sempre, em todo o meu ser, na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Reina Senhor, para sempre, em nome de Jesus. Eu marcho, eu luto e eu venço para trás de mim todas as obras do maligno. Em nome de Jesus, eu declaro a minha salvação, o meu sucesso, a minha vitória para sempre, para sempre. Amém. Curve a tua fronte, te posiciona diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, Tu és Deus e Senhor, aqui estamos como igreja para invocar a Tua bênção, para glorificar e bendizer a Teu nome, pois só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Enquanto Te louvamos, ó Deus, o mal seja derrotado, vencido, por terra lançado, o espírito imundo de enfermidade e de todo tipo de males seja vencido, em nome de Jesus Cristo. Tu és Senhor para fortalecer, para renovar, para dar a vitória ao Teu povo. É no nome de Jesus que nós clamamos e é no nome de Jesus que declaramos a Tua vitória neste lugar e a nossa vitória em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. Assim com o dedo assim, irmão, assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder domina em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga: não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá,
Sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, oh, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder domina em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Sem Jesus não dá, né, irmãos? Não dá para viver, não dá para existir, não dá para ser feliz. É somente com Ele. Por isso que a gente permanece seguindo com fé. Vamos louvar o Senhor? O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus, o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz.
dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito está em Deus. Você consegue dizer: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Jesus. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça distante, nós ainda confiamos. Não há montanha tão alta, não há vale tão profundo onde o Senhor não possa nos encontrar. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sim, tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sim, tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia. sobre as águas.
Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. E nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Derrama, Pai, o teu Espírito sobre nós. Derrama, Deus, o teu Espírito sobre a vida dos teus filhos. Aqui estamos, Senhor, na tua casa. Oh Deus, sonda, Senhor, nossos corações. Sonda, Senhor, os nossos corações. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai, nossos medos, as nossas fraquezas, Pai, nossos pecados. Perdoa, Pai, a tua igreja. Porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos. O que seria de nós sem a tua presença? O que seria de nós sem o teu amor? O que seria de nós, Senhor, sem a tua misericórdia? Misericórdia que se renova toda manhã, Senhor, em nossas vidas. Como tu és bom, Senhor. Como tu és bom. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Por isso nós te louvamos com uma forte salva de palmas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja Deus Santo. Amém, irmãos? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Aquele que trouxe a palavra de Deus, abra no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Amém? A partir do verso 1. Na minha diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disto, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco d'água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água?
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está pedindo água, você daria, e Ele lhe daria a água da vida. Amém? Até aí, poderia sentar. Jesus, ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. No caminho ele passa por uma cidade chamada Samaria, perto de Samaria. E cansado ele se senta num poço de Jacó, que ficava na cidade de Sicar. E a Bíblia diz que perto do meio-dia, uma mulher samaritana veio tirar água daquele poço. E quando ela estava tirando a água, Jesus disse: por favor, você pode me dar um pouco d'água? E ela se espantou com esta ação de Jesus. Ela se espantou com a pergunta de Jesus. Porque a Bíblia nos diz que os judeus não falavam com os samaritanos. Eles não se davam com os samaritanos. A primeira pergunta que eu fiz quando eu li esse texto foi: por que os judeus não se davam com os samaritanos? Por que eles não se conversavam? Qual foi a treta que aconteceu entre os dois? E isso aconteceu lá no Antigo Testamento. Quando Davi morreu, o reino foi dividido, reino do sul, reino do norte. A capital do reino do norte, Samaria. A capital do reino do sul, Jerusalém. Então o rei da Síria invadiu Samaria. Levou cativo vários judeus. E colocou outros povos na Judéia, Samaria. E um tempo depois, Jerusalém também foi invadida. E foram levados cativeiros os judeus de Jerusalém. E eles ficaram 70 anos na Babilônia. E quando voltaram, o povo de Samaria já estava misturado com o outro povo. Eles não se mantiveram puros. Eles acabaram se casando, dando suas filhas em casamento para outros povos. Aquele povo onde os assírios tinham colocado em Samaria. Então os samaritanos, eles eram mestiços. E a gente sabe pela palavra de Deus que o povo judeu, ele não se misturava com outros povos. Então aí já foi a primeira rixa deles com os samaritanos, por eles terem se misturado com outros povos. Aquela geração, quando eles voltaram, já era toda ela mestiça. Poucos eram os judeus puros. A maioria era mestiça. E quando eles foram restaurar o templo, os samaritanos quiseram ajudar, e os judeus não permitiram que eles ajudassem, porque eles não eram mais puros. Eles eram mestiços. Então isso gerou uma grande briga, uma mágoa. Então eles construíram um templo no Monte Gerizim,
para que eles pudessem adorar. E lá eles diziam que a verdadeira adoração era no Monte Gerizim. E aí os judeus ficaram mais bravos ainda, porque a adoração, segundo a palavra de Deus, era no templo de Jerusalém. Então isso gerou uma rixa entre esses dois povos, até chegar na época de Jesus. Na época de Jesus eles já nem mais se toleravam, nem mais se falavam. Então aquela mulher, ela se assusta, ela se espanta quando Jesus, sendo um judeu, dirige a palavra para ela. Porque os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos. O desprezo pelos samaritanos era tão grande que quando eles tinham que ir de um lugar para o outro e eles tinham que passar pela cidade de Samaria, eles davam uma volta. Porque eles falavam que se eles passassem pela cidade de Samaria, eles poderiam se contaminar. Se contaminar. E como é ruim, né, irmãos? Ser desprezado. Como é ruim quando a gente é desprezado pelas pessoas. Como é ruim tu ver no semblante das pessoas o desprezo pela tua pessoa. Como é ruim a gente ser discriminado. Como é ruim a gente ser deixado de lado. Como é ruim. E a gente sabe que isso é ruim. Quantas mulheres são amarguradas porque o marido, por causa do desprezo do marido? Quantos maridos também muitas vezes são amargurados pelo desprezo da esposa? Mas a verdade é que nós achamos o desprezo ruim, nós achamos a discriminação ruim. Quando somos desprezados, achamos ruim. Quando somos discriminados, achamos ruim. Mas então por que muitas vezes fazemos isso? Por que muitas vezes discriminamos as pessoas? Sabe, irmãos, eu vejo ali Jesus, ele quebrando protocolos, Jesus quebrando paradigmas. Sabe, irmão, Deus quando ele vem em nossa direção, Ele quebra protocolo, Ele quebra paradigmas para poder nos alcançar. Porque se Jesus não tivesse falado com aquela mulher, jamais aquela mulher teria dirigido a palavra a Jesus. Se Jesus não tivesse ido ali e parado naquele poço, jamais aquela mulher iria ao lugar onde Jesus estaria. Jesus não foi ali por coincidência, o encontro deles não foi por coincidência. Porque Deus sabe onde estão os seus filhos. Deus sabe onde estão os seus filhos. Sabe, irmão, muitas vezes nós achamos, eu vim parar aqui na igreja por uma coincidência. Eu vinha passando ali, eu ouvi a palavra e entrei. Um amigo meu me convidou e eu fui e agora aceitei Jesus como meu Salvador. Irmãos, não há coincidência no reino de Deus. Você está aqui porque Ele te trouxe. Você está aqui porque Ele te chamou. Porque a palavra de Deus diz que não é nós que escolhemos a Deus, mas Ele é que nos escolhe. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos alcança, é Ele que dá o primeiro passo. É Ele que dá o primeiro passo. Em relação à samaritana, Ele deu o primeiro passo. Ele puxou a conversa.
Ele estendeu a mão, Ele se compadeceu, Ele quebrou protocolos, Ele quebrou paradigmas, Ele fez algo que ninguém iria fazer, porque os seus discípulos não iriam fazer, mas Ele fez. Por quê? Porque ali estava uma filha dele. E Deus, irmãos, encontra os seus filhos através da sua palavra. Nós sabemos que nem todos aceitarão a palavra de Deus. Nós sabemos que muitos endurecerão os seus corações para a palavra de Deus. Mas os filhos de Deus, ao ouvirem a palavra de Deus, eles reconhecerão a voz do seu pastor e irão até ele. Quando o Filho de Deus ouve a palavra de Deus, ele entrega o seu coração para Deus. É através da palavra de Deus. Eu e você estamos aqui por causa da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus entrou em nossos corações. Um coração que era terra fértil. E essa palavra, como uma semente, ela germinou no meu coração e germinou no seu coração. E ela foi crescendo devagarinho, ouvindo uma coisa aqui, ouvindo uma coisa ali. E esta palavra foi crescendo, até o dia que nós dissemos: eu te quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero ser teu filho. E nós tomamos a decisão de nos batizarmos. E nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas a verdade é, irmãos, que muitas vezes para mudar algo em nossas vidas, muitas vezes nós precisamos quebrar, irmãos, paradigmas, quebrar protocolos. Eu me lembro de um rapaz jovem, ele tinha raiva do pai dele. Ele tinha muita raiva do pai, porque ele cresceu vendo o pai dele batendo na mãe dele. E ele morava nos fundos da casa do pai dele. E o pai dele bebia, algo que dava mais raiva nele ainda. Chegava bêbado, gritava, xingava ele, incomodava. E ele disse que ele nutria aquele ódio pelo pai dele. E um dia na igreja ele ouviu a palavra de Deus, ouviu a pregação, que era necessário o perdão. E ele botou no seu coração, ele disse: olha, é hoje eu vou chegar no meu pai e vou me consertar com ele. Então ele saiu do culto, ele chegou na casa dele, o pai dele morava na frente, ele bateu na porta, ele viu a televisão acesa da sala, ele bateu na porta, e o pai dele abriu a porta e virou as costas para ele e foi sentar no sofá. Quando o pai dele sentou no sofá, ele disse que caiu de joelhos na frente do pai dele, chorando, disse: pai, me perdoa. Me perdoa, pai, por ter sido um mau filho para ti. Me perdoa, pai. Eu quero dizer para ti, pai, que eu te amo. Tu é o meu pai. E naquele momento, irmão, houve uma transformação. O pai dele começa a chorar. Ele disse que o pai dele começou a chorar sentado no sofá. Levantou e abraçou ele. E disse: meu filho, o pai também te ama. Perdoa o teu pai. Perdoa. E ali naquele momento, os dois se abraçando, os dois chorando, se perdoaram. E o relacionamento dos dois dali em diante mudou. Até que um dia eu vi o pai dele na igreja. Sabe, irmãos, muitas vezes para as coisas mudarem é necessário quebrar protocolos. Muitas vezes para as coisas mudarem é necessário derrubar paredes. Muitas vezes para as coisas mudarem é necessário a gente dar o primeiro passo.
Muitas vezes é necessário a gente esticar a mão. Muitas vezes vai ter que partir de mim, vai ter que partir de você. Vai ter que partir de nós darmos o primeiro passo para que as coisas venham mudar. Uns anos atrás, os vizinhos novos se mudaram perto da minha casa. Muito bacanas, muita gente boas. Convidava a gente para jantar, convidava a gente para almoçar. Tudo que é festa que tinha, convidava a gente. Nós também convidávamos eles para ir à nossa casa. Aí um dia eu e minha esposa dissemos, não, próxima vez que nós formos lá, nós vamos falar de Jesus para eles. Então tá, vamos falar de Jesus para eles. Aí nos convidaram para tomar chimarrão. Ô vizinho, vamos tomar um chimarrão aí? Não, vamos. Sentemos, irmãos. Quando ele serviu o chimarrão, nós começamos a falar de Jesus para eles. Começamos a falar do poder de Jesus, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus era capaz de libertar, que Jesus era capaz de curar, que Jesus era capaz de trazer harmonia para dentro de casa. Porque eles eram um casal, gente boa, mas eles brigavam muito. E nós falamos, eles ouviram até com atenção, foram, simpáticos. E aí, nos despedimos e fomos para casa. O resultado disso, irmãos, é que já faz 10 anos que eles não convidam mais a gente para ir na casa deles. Nem sempre dá certo, irmão. Mas nós falamos de Jesus para eles. Nós esticamos as mãos para ele. Nós demos a oportunidade deles conhecerem a Cristo. Eles receberam a oportunidade. Nós ainda nos cumprimentamos. Ô, e aí vizinho, como é que tá? Ô, beleza, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bem. Mas eles nunca mais foram na minha casa e nunca mais me convidaram para ir na casa deles. Paciência. Eu queria o bem deles, não o mal. Não é verdade? Então muitas vezes, irmãos, as pessoas vão endurecer o coração. Muitas vezes as pessoas não vão aceitar. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de pregar. Não é por causa disso que nós vamos deixar de falar de Jesus. Não é por causa disso, irmãos. Não é. Tu imagina se Pedro não tivesse ido na casa de Cornélio, não tivesse ouvido o apelo de Deus e disse, ó, vai lá, o que eu purifiquei. Deus disse para ele que eu purifiquei, está purificado. Quem é tu para dizer que não? E ele vai na casa de Cornélio, começa a falar de Jesus na casa de Cornélio, Cornélio lá com toda a família reunida, amigos, parentes, tudo reunidos. E lá ele começa a falar de Jesus e de repente todos são batizados pelo Espírito Santo. Todos são batizados. Mas já teve vezes, irmãos, que Paulo saiu apedrada da cidade. Foi apedrejado. Porque, irmãos, porque não aceitaram a palavra de Deus. Paulo teve que se fazer de morto. Só escapou porque se fingiu que estava morto. Porque, irmãos, não aceitaram. E nem por isso Paulo deixou de pregar a palavra de Deus. Nem por isso. Nós temos que entender, irmãos, que é pela palavra de Deus que os filhos de Deus são encontrados. Eu me esqueci o livro agora, mas tem não me lembro se é em Hebreus, qual livro que é, me fugiu a memória agora,
que Deus fala para Paulo assim, ó: vá lá e prega a palavra nesta cidade, porque lá tem muitos filhos meus. Poxa, se Deus sabia que tinha muitos filhos dele naquela cidade, se era para pregar a palavra naquela cidade, pô, por que Deus já não mandou direto nas pessoas, né? Prega para aquele ali, para aquele lá, para aquele lá, para aquele outro lá e para aquele outro lá, porque eles vão aceitar, os outros não vão aceitar, nem não perde teu tempo. Não, Deus diz, vá lá e prega naquela cidade. Porque Deus é bom e misericordioso. Ele dá oportunidade para todos. Ele estende a mão para todos. Mesmo sabendo que o indivíduo não vai aceitar, mas Ele dá a oportunidade. Está aqui a oportunidade da salvação. Está aqui a oportunidade. E Jesus disse para aquela mulher, olha, se tu soubesse o que Deus pode te dar e se tu soubesse quem está falando contigo, tu pediria e Ele te daria água. Te daria águas, uma mulher samaritana. E ela, Jesus disse que daria água da vida para ela. E ela disse para Jesus, como que tu vai me dar água se tu nem balde tem para tirar a água? Como que tu vai tirar a água desse poço? Esse poço é muito profundo. Nós vemos aqui que Jesus está falando de algo espiritual e ela está olhando com os olhos físicos, olhos carnais. E não é diferente dos nossos dias de hoje, irmãos. Não é diferente. Muitas pessoas olham para Deus com olhos carnais. Muitas pessoas buscam Jesus por motivos carnais, porque eles não querem beber da água da vida. Eles não querem muitas vezes a salvação. Eles querem coisas materiais. Por isso que a palavra de Deus diz que as coisas espirituais são para os espirituais e as coisas carnais são para os carnais. Aquela mulher, ela não entende e ela diz, olha, como que tu vai tirar? Muitas vezes tu fala para Jesus, a pessoa está passando por uma tribulação, está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, a família está se desfazendo, as coisas estão fora do controle, os filhos nas drogas, filho na prostituição, marido no alcoolismo. E aí tu fala, olha, Jesus pode restaurar tua família. Jesus pode tirar teus filhos das drogas, Jesus pode tirar o teu marido do alcoolismo. Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode transformar a tua vida, Jesus pode restaurar a tua família. A pessoa pergunta, mas como? Como que isso pode acontecer? Olha como é que está meu marido, olha como é que está meus filhos, olha como é que está a minha vida não tem mais conserto, a minha vida não tem mais solução. Por que, irmãos? Porque as pessoas estão olhando com os olhos carnais. E quando nós olhamos com os olhos carnais, irmãos, nós não conseguimos ver o Deus do impossível. Quando nós olhamos com os olhos carnais, irmãos, nós limitamos o poder de Deus, nós limitamos as coisas de Deus. Por quê? Porque nós ficamos avaliando o poder de Deus através do nosso conhecimento, através do nosso raciocínio, através daquilo que nós conhecemos. Não tem como. Se o médico disse que não tem como. Não tem como. Não tem como eu ser curado, não tem como restaurar, não tem como libertar, não tem como deixar o vício. Não tem. Mas quando nós cremos e quando nós colocamos o nosso coração em Cristo Jesus, tudo isso acontece. E ela fala para Jesus, ela diz assim, me dá então desta água. E aí Jesus começa a se revelar para ela.
Me dá desta água, me dá de beber essa água. Sabe, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós buscamos a Cristo, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós começamos a querer conhecer a Deus, nós queremos nos aproximar mais de Deus, Deus, Ele começa a se revelar para nós. Ele diz para a mulher: vai lá e busca teu marido. E ela disse: olha, eu não tenho marido. E ele diz: disse bem, que eu tivesse 5 e o que tu está agora não é teu. E ela diz: vejo que tu és um profeta. O que Jesus quis demonstrar para ela, irmãos? Que Deus conhece toda a nossa vida. Deus conhece todos os nossos passos. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Tem um provérbio que diz assim: se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre-se que Deus julga as suas intenções. Se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre-se, Deus julga as suas intenções. Não é só o que nós fizemos, mas a intenção pelo que nós fizemos. Jesus queria demonstrar para ela que Ele sabia toda a vida dela, sabia todo o cotidiano dela, assim como sabe a minha vida e a sua vida. Nós não podemos esconder nada de Deus, nada fica fora do conhecimento de Deus. Sabe aquele segredinho que você tem escondido? Deus sabe. Sabe aquilo, se alguém souber, você vai ficar com vergonha? Deus sabe. Deus sabe. E mesmo sabendo de todos os nossos pecados, mesmo sabendo de todas as nossas limitações, Ele está estendendo as mãos. Ele estende as mãos. Ele nos dá a oportunidade. Ele diz: filho, eu quero te dar a salvação. Eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o teu futuro. Porque se tu continuar caminhando nessa direção, o teu destino vai ser o inferno. Mas se tu olhar para mim e me der as mãos, tu terás a vida eterna. Muitos irmãos vão negar. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e muitos negaram a luz. Por quê? Porque adoraram mais as trevas do que a luz. Tem muitas pessoas que gostam de viver da maneira errada. Tem muitas pessoas que estão vivendo de uma maneira que desagrada a Deus, mas essa maneira agrada a elas, agrada o coração, agrada a sua carne. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está sujo, se suje mais ainda, mas aquele que está limpo, se limpe mais ainda, continue se limpando. Porque a verdade é, irmãos, é que Deus busca adoradores, que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós temos que buscar a Deus, continuar buscando, continuar conhecendo, continuar aprendendo sobre Deus na palavra que Ele nos deixou, para que nós possamos a cada dia mais crescer, para que nós possamos a cada dia mais fazer aquilo que agrada. Porque a nossa vida, irmão, só é mudada através do conhecimento. A nossa vida só é mudada através do conhecimento. A tua vida só vai ser mudada através do conhecimento. Sabe por quê, irmãos? Porque a emoção, ela vem e ela vai. Quando a emoção vem no coração, irmão,
daqui a pouco ela vai embora. Mas quando o conhecimento vem até o teu coração, irmãos, ele permanece, ele não vai mais embora. E é o conhecimento que muda nossas vidas, é o conhecimento que vai mudar a tua vida, é o conhecimento das coisas de Deus que vai direcionar o teu caminho, é o conhecimento. Se você olhar para trás, a tua vida de antes, de hoje, está diferente daquela vida antiga. Porque, irmãos, por causa do conhecimento que você adquiriu, o conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento das coisas que agradam a Deus, o conhecimento das coisas que desagradam a Deus. É isso que vai transformar a minha vida, é isso que vai balizar a minha vida, é isso que vai balizar a sua vida. O conhecimento. Porque se nós não buscarmos o conhecimento de Deus, se nós não buscarmos o conhecimento das coisas de Deus, irmãos, nós vamos viver em fantasias, nós vamos viver em fábulas. E não é o que Deus quer de mim, não é o que Deus quer de você, que nós viemos a viver em fantasia e em fábulas. Deus quer que nós viemos a viver em conhecimento, em espírito e em verdade. E para nós vivermos em espírito e em verdade, é necessário que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que restaura, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus, tudo pela palavra de Deus, tudo pelo conhecimento da palavra de Deus. Em determinado momento, me chama a atenção que a palavra de Deus diz que ela deixa o cântaro, no poço e volta correndo para a cidade. E chega lá na cidade, ela começa a falar de Jesus, ela diz: olha, eu encontrei um homem, um profeta, que disse tudo o que tinha acontecido comigo. E ela começa a falar, e a multidão começa a se juntar, e eles pegam e vão, querem conhecer esse Jesus. Sabe, irmãos, era importante para aquela mulher pegar água no poço, porque ela foi buscar água no poço. Mas quando ela ouviu a palavra de Deus, quando ela percebeu que estava falando com o próprio Deus, o falar de Jesus se tornou muito mais importante. Ela deixa tudo ali, largou, esqueceu da água, e ela viu a importância de levar aquilo para as pessoas, Quando os discípulos puxaram aquela rede cheia de peixes, de grandes peixes, a Bíblia diz que eles chegaram e deixaram tudo e seguiram a Cristo. Sabe, irmãos, é importante que você fale de Jesus para as pessoas. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes quando nós nos convertemos no início, nós queremos falar para as pessoas de Jesus. Nós falamos para um, nós falamos para outro, nós incomodamos um, nós incomodamos outros. E quando as pessoas debocham da gente, a gente acha até graça, porque estamos ali no primeiro amor, nós estamos tiquitando, não queremos saber de nada, só queremos falar de Jesus, estudamos a Bíblia, estudamos a palavra, queremos falar de Jesus. Mas o tempo vai passando e nós vamos nos acomodando. O tempo vai passando e parece que nós vamos começando a deixar as coisas de lado. O tempo vai passando e parece que não tem mais urgência pregar a palavra de Deus. O tempo vai passando e parece que não é mais tão importante assim pregar a palavra. No começo, quando alguém fala
alguma coisa fora da palavra de Deus, nós já contestamos na hora. Não, a palavra diz isso, diz aquilo. E hoje as pessoas falam coisas erradas da palavra de Deus, que pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, e entra no nosso ouvido e sai pelo outro. Não damos mais bola, não nos importamos mais. Não, irmãos, a palavra de Deus tem que ser pregada. Não é responsabilidade somente do pastor Luiz, do pastor Brito, do pastor André, do pastor Moisés, dos obreiros. Não, irmãos, é de todos nós. Todos nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus. Assim como a palavra chegou até mim e até você, e hoje nós estamos aqui na presença de Deus, da mesma forma, pessoas estão esperando para ouvir a palavra de Deus. Pessoas estão esperando para conhecer este Deus. Pessoas estão esperando para que as vidas delas sejam transformadas. Famílias estão esperando para serem restauradas pela palavra de Deus. Pessoas estão esperando para serem curadas pela palavra de Deus. E esta palavra está na sua boca. Esta palavra está no teu coração. Foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que fomos escolhidos. Para levar a palavra de Deus para as pessoas. Não devemos ser egoístas, irmãos. Não devemos ser egoístas. Devemos levar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente se zanca, a gente fica bravo. Porque não quer aceitar. Porque isso, porque aquilo, irmãos. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Pregue, fale de Jesus. Se a pessoa não quiser aceitar, irmãos, paciência. Mas você fez o que devia ser feito. Você levou a palavra. Você deu a oportunidade para aquela pessoa conhecer a Cristo. Você deu a oportunidade para aquela pessoa ser transformada. E muitas vezes nós temos filhos rebeldes em casa e achamos que não adianta falar de Jesus, não adianta falar de Deus. Adianta sim, irmãos. Adianta. Eu era um batuqueiro ferrenho, irmãos. E o primeiro a falar de Jesus para mim tomou choque. Dei risada, xinguei, brigava, amaldiçoava. Mas mesmo assim, irmão, as pessoas não desistiam de falar de Jesus para mim. Até que um dia a semente caiu em terra fértil. E brotou, irmãos. Brotou. Não perca a esperança, irmãos. Não perca a esperança no teu marido. Não perca a esperança nos teus filhos. Não perca a esperança na tua esposa. Continue pregando a palavra. Continue falando de Jesus. Continue dando exemplo. Exemplo de cristão. Exemplo de pessoa transformada. Exemplo de pessoas que creem em Cristo Jesus. Porque, irmãos, não adianta você orar para o seu marido ser transformado. Não adianta você orar para a sua esposa ser transformada, para os seus filhos ser transformado, se nem você mesmo é transformado. Deixe Jesus transformar a sua vida. Porque quando Jesus transformar a sua vida, você vai ver, vai transformar a vida dos teus filhos e vai transformar a vida do teu marido também. Irmãos, eu não estou falando da boca para fora, irmãos. Eu sempre costumo falar coisas que eu vivi. Eu pouco falo de experiência dos outros, eu falo mais das minhas experiências. Na minha casa eu fui o primeiro a me converter, irmãos. E foi dura a luta. A batalha foi difícil. Noites de choro, desprezo, tudo isso. Mas a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Sabe o que é crer, irmãos? É tu estar enxergando tudo bagunçado. Tu está enxergando, não está enxergando saída.
A derrota está aqui na tua frente. Mas tu diz, não, a palavra de Deus diz que eu vou sair vitorioso. E eu vou sair vitorioso. Não interessa o cenário que está se apresentando neste momento. Não interessa o que está acontecendo neste momento. Se eu me manter firme na palavra de Deus, se eu crer na palavra de Deus, ela vai se cumprir. E ela se cumpriu. Ela se cumpriu, irmãos. Aqui, minha esposa se cumpriu. Odeio crente. Nunca vou ser crente. Nunca vou para a igreja. Vai-te embora. Não te quero mais. Vai dormir no quarto do lado. Foi dura a batalha, irmãos. Foi dura. Mas Deus me deu a vitória. E se Deus deu a vitória para um miserável que nem eu, irmãos, batuqueiro, tocava tambor, virava a noite tocando tambor, ai que alegria. Como eu toco bem. Ia pro chão, irmão, botar sangue na cabeça. Olha de onde Deus me tirou, irmão. Olha de onde Deus me tirou. A cada 6 meses eu tinha que fazer trabalho, irmãos, na minha casa. E sabe qual é o trabalho que fazia na minha casa? A minha prima ia lá e se incorporava com uma entidade lá, eles passavam a faca no pescoço de um galo e botavam o sangue na minha casa. Porque se em 6 meses eu fizesse isso, irmãos, eu passava mal, me dava problema, eu ficava meio piradinho. Começava a me dar uns piriri. E a cada 6 meses tinha que fazer isso. Mas quando eu descobri a Cristo, irmãos, quando a palavra de Deus entrou no meu coração, eu disse para o Senhor, Senhor, dentro do banheiro, irmãos, tremendo, o piriri me pegando, dentro do banheiro tremendo, abri a Bíblia, irmãos, abri a Bíblia no Salmo 27, a Bíblia que alguém tinha me dado, irmãos, nunca tinha lido. Abrimos Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados e perversos virem sobre mim, eles é que tropeçarão e cairão. Eu li aquilo e disse, meu Deus, como tu é poderoso. Eu disse, Deus, eu nunca orei, nunca falei contigo, eu não sei como falar contigo, eu não sei nem como me dirigir a ti, mas aqui está dizendo que tu és poderoso. E se tu tirar isso de mim hoje, se tu parar com isto hoje, a partir de hoje, Senhor, a tua palavra para mim é a verdade. A tua palavra para mim é a verdade a partir de hoje. Irmãos, nunca mais na minha vida tive que fazer trabalho nenhum. Nunca mais na minha vida tive que cortar a cabeça de galo dentro da minha casa. Nunca mais precisei deixar o diabo entrar dentro da minha casa, irmão, para fazer qualquer coisa. Porque o Senhor me amparou. O Senhor me amparou. Então, irmãos, creia na palavra de Deus. Quantas ameaças eu recebi, irmãos? Tu vai cair, tu vai voltar te arrastando, porque o fulano de tal vai fazer isso, porque a entidade tal vai fazer isso, porque a entidade tal vai fazer aquilo. Ei, Deus é Deus e não há ninguém maior do que Ele. Não há ninguém maior do que Deus, irmão. Não tema o diabo. O diabo é um miserável que achou que um dia na vida dele pensou que poderia ser maior que Deus. Coitado, é um infeliz. O fim dele já está pronto. Ele sabe disso. Por isso, irmão, não tema. Não tenha medo. Eu servi, irmãos, entidades. Olha só que absurdo o ponto que a gente chega. Entidades, irmãos, que depois de convertido, e elas baixavam em pessoas que participavam de reuniões,
botava a mão na cabeça e dizia: vai embora em nome de Jesus. Pum. E ainda tem pessoas servindo esse tipo de entidade. Acham que elas têm poder. Acham que elas são poderosas. Acham que elas podem fazer alguma coisa pela vida delas. Mas só Jesus pode. Porque a Ele pertence todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder pertence a Ele. Ele sim é poderoso. Ele é poderoso. É a Ele que nós temos que servir. É a Ele que nós temos que adorar. É a Ele que nós temos que entregar a nossa vida. É a Ele que nós devemos buscar. É a Ele, irmãos, tudo a Ele, tudo pertence a Ele. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele. Para Ele, irmãos. Mas o que eu quero dizer para você essa noite, irmãos, para você mudar, para as coisas acontecerem, muitas vezes você vai ter que quebrar paradigmas. Você vai ter que quebrar protocolos. Você vai ter que dar o primeiro passo. Você vai ter que estender o seu primeiro a estender a mão. Talvez você vai ter que ser o primeiro a dizer bom dia, boa tarde. Talvez você vai ser o primeiro, vai ter que abraçar. Talvez você vai ser o primeiro a ter que dizer me perdoe. Talvez você vai ser o primeiro a ter que se humilhar. Para que muros caiam. Para que famílias sejam restauradas. Para que pessoas sejam libertas. Para que vidas sejam transformadas. Pelo poder e o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Uma forte salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levante seu lugar, irmãos. Coloque a mão no seu coração. Sabe, irmãos, se você é uma pessoa que tem dificuldade em pedir perdão, se você é uma pessoa que tem dificuldade em se retratar, se você é uma pessoa que tem dificuldade em se humilhar, irmãos, é porque você ainda não entregou o seu coração a Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a quebrar esta barreira. Me ajuda, Senhor, a quebrar protocolos. Me ajuda, Senhor, a quebrar paradigmas. Me ajuda, Pai, a vencer este medo. Me dê força, Senhor, para vencer esta fraqueza. Pai, me dá um coração, Pai, submisso à Tua palavra. Um coração disposto a Te obedecer, ó Deus. Um coração disposto a perdoar. Um coração disposto, Pai, a se humilhar, se assim for necessário. Um coração, Pai, disposto a Te buscar, ó Deus. Um coração disposto, Pai, a transformar vidas. Um coração disposto, Pai, a incomodar a mim mesmo, Deus. Porque é muito fácil incomodar os outros.
O ruim é quando temos que incomodar a nós mesmos. Quando temos que obedecer, mesmo não querendo, nós temos que obedecer. O ruim é quando nós temos que ficar querendo ir. O ruim é quando temos que largar querendo ficar. O ruim é quando temos que ser transformados, mas queremos ficar da mesma maneira. Pai, me dê um coração, Pai, que incomode a mim mesmo, que busque mudança em mim mesmo, que busque transformação em mim mesmo. Que busque estar na presença de Deus, ser transformado pela palavra de Deus. Um coração que não se contenta em continuar na mesma. Um coração que quer continuar crescendo na tua casa, na tua presença. Um coração que deseja crescer em espírito e em verdade. Me dê um coração generoso, um coração que se compadece. Me dê um coração inofendível, um coração que se alegra em estar na tua presença, que se alegra em estar na tua casa, um coração que se alegra em te servir, ó Pai. Transforma, Pai, meu coração. Transforma, Pai. Tira daqui de dentro aquilo que te desagrada. Tira daqui de dentro aquilo que faz com que eu te desagrade. Troca as minhas vontades pelas tuas vontades, os meus desejos pelos teus desejos, porque o que tu tem para mim, Senhor, é infinitamente melhor do que aquilo que eu possa conseguir ou que eu possa querer, porque eu não sou capaz de imaginar aquilo que tu tem para mim, porque tu és um Deus bondoso e amoroso. Por isso, Pai, entrego o meu coração a Ti. Trabalha nele, Deus. Trabalha nele, Senhor. Molda ele, Deus. Pega ele nas Tuas mãos. Molda ele, Pai. Eu sei que vai doer, mas molda ele, Senhor. Como Tu molda o vaso, como o oleiro molda o vaso, Pai. Assim eu me coloco nas Tuas mãos e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Irmãos, não tenha medo, irmãos, de quebrar barreiras. Não tenha medo, porque o que importa é você fazer a vontade de Deus. O que importa é você fazer o que agrada a Deus. É você dar o primeiro passo, é você esticar as mãos, e Deus faz o resto. Amém?